Olá, eu sou a Fernanda Souza, integrante do Programa de Iniciação Científica, Pró-Ciência e graduanda do curso de Psicologia na Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, no Brasil, assim como os meus colegas Caroline dos Santos, Igor Félix e Isabela Farias, e fomos orientados pela professora Mariana Gonçalves Rebelo. O tema do nosso projeto é Relação entre alterações cerebrais associadas a maus-tratos na infância e presença de TDM, transtorno de depressão maior, ao longo da vida. Foram definidas as seguintes perguntas para essa pesquisa: quais são as alterações na morfologia cerebral e nas funções cognitivas relacionadas ao maus-tratos na infância? Existe relação entre tais alterações e o desenvolvimento de TDM ao longo da vida? Dessa forma, como metodologia, foi realizado um levantamento bibliográfico no mês de agosto de 2022, nas bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science. Os critérios utilizados para a inclusão do trabalho foram estudos primários, no idioma inglês, indexados nas referidas bases de dados e com a temática relacionados ao estudo. E os critérios de exclusão foram artigos de revisão de literatura, artigos em idiomas diferentes do inglês, publicados antes de 2012, que abordavam maus-tratos com início na idade adulta e também que apresentavam relação gene-dependente. Como estratégia de coleta de dados, utilizou-se a seguinte combinação de termos em todas essas bases citadas: Childhood Maltreatment, Brain Morphology e Major Depression. O levantamento bibliográfico localizou 527 estudos. Desses, foram excluídos 145 por estarem duplicados e 322 foram excluídos após a leitura de títulos e de resumos, por não se encaixarem nos critérios de inclusão definidos para o trabalho. Em seguida, 60 estudos foram lidos na íntegra, sendo 44 excluídos por não responderem à pergunta de pesquisa. Por fim, 16 artigos tiveram seus dados extraídos e analisados para o presente estudo. Para extração de dados, foram definidas as seguintes categorias: autores, ano de publicação, país em que o estudo foi realizado, delineamento do estudo, número de participantes, público-alvo, faixa etária, objetivos, instrumentos utilizados, alterações cerebrais e alterações cognitivas. Como introdução ao nosso trabalho, o maus-tratos na infância pode ser definido como qualquer ato de abuso ou negligência por parte de um pai ou um responsável, de um prestador de cuidados ou de um membro da comunidade, que possa resultar em potenciais danos ou ameaças para uma criança. A literatura científica atual indica existir relação entre experiências de maus-tratos na infância e o risco aumentado para o desenvolvimento do TDM na idade adulta, indicando também um risco 2 vezes maior do que aquele apresentado por pessoas que não sofreram maus-tratos. Apesar disso, ainda não é claro se há mudanças cerebrais específicas causadas pelos maus-tratos que estejam associadas ao risco aumentado para o TDM. Assim, o objetivo desse trabalho foi verificar as alterações na morfologia cerebral e nas funções cognitivas relacionadas ao maus-tratos na infância, e a sua possível relação com o desenvolvimento do TDM ao longo da vida. Como instrumentos, identificamos que foram utilizados para avaliar os maus-tratos o Childhood Trauma Questionnaire, que é o CTQ, para avaliar a depressão, o Inventário de Depressão de Beck, o BDI, e a Escala de Depressão de Hamilton. E para avaliar as estruturas cerebrais, foram utilizados ressonâncias para análise de neuroimagem. A respeito das alterações em estruturas cerebrais, foram encontrados dados que confirmaram 3 principais temas. O primeiro deles é que o maus-tratos na infância está associado ao volume da amígdala e do hipocampo. Alguns estudos já sugeriam que diferentes tipos de maus-tratos na infância poderiam sim estar associados a comprometimento de algumas áreas do cérebro, principalmente a área frontal e a área temporal. Ambas as estruturas que foram citadas, a amígdala e o hipocampo, fazem parte do sistema límbico. A amígdala é uma estrutura que é responsável pelo processamento emocional e respostas afetivas do indivíduo, principalmente para regular respostas de medo e de ansiedade. Os estudos mostraram que a experiência de maus-tratos durante a infância estão associados a efeitos negativos nessa região. Então, em indivíduos que sofreram maus-tratos na infância, foram encontrados um volume reduzido dessa região. Já no caso do hipocampo, que é uma estrutura responsável pela regulação de emoções e que está associada à memória de longo prazo, essa região ela é
altamente vulnerável ao estresse e ela é altamente plástica. Então já era plausível concluir que experiências de maus-tratos durante a infância poderiam sim resultar em alterações nessa região. Os estudos comprovaram que a experiência de maus-tratos na infância foram sim associados a volumes hipocampais reduzidos na vida adulta. O segundo tema diz respeito à gravidade dos maus-tratos estar associada a maior vulnerabilidade ou a piora de sintomas depressivos. Os estudos sustentam a teoria de que os níveis e gravidade dos maus-tratos estão associados à piora ou a maior gravidade dos sintomas depressivos. No caso do hipocampo, essas reduções volumétricas elas podem interferir na regulação hipocampal do eixo HPA. Dessa forma, elas alteram as respostas fisiológicas ao estresse e podem ocasionar um maior desenvolvimento da depressão. Já a amígdala, por desempenhar um papel fundamental no processamento emocional, pode sim estar associada a um aumento dos sintomas depressivos em indivíduos que sofreram maus-tratos na infância, indivíduos adultos. Podemos concluir que os volumes reduzidos nessas regiões podem sim estar associados a uma maior reatividade fisiológica ao estresse, podendo deixar o indivíduo mais vulnerável a desenvolver sintomas ou episódios depressivos. Por fim, nosso último tema sobre alterações em estruturas cerebrais diz respeito à relação entre o tipo de maus-tratos e alterações cerebrais relacionadas à depressão. Os estudos mostraram que há uma maior relação entre os abusos infantis e as alterações nessas estruturas cerebrais que estão associadas a um aumento ou uma maior vulnerabilidade à depressão. O abuso emocional foi um dos maiores preditores para a capacidade de resposta no caso da amígdala, enquanto os abusos e negligências físicas e verbais foram os preditores mais fortes para a região do hipocampo. Darei seguimento no que diz respeito às funções cognitivas. Então, transtorno depressivo maior, funções cognitivas e alterações. Então, os estudos mostram que a agressividade infantil, os maus tratos contribuem, predizem transtorno depressivo maior posterior. É um fator de risco. Além disso, os estudos vão mostrar que pacientes que já possuem um transtorno, há certas alterações funcionais, alterações cognitivas, além de uma baixa resposta ao tratamento. Então, as funções cognitivas mais prejudicadas nesse contexto, a gente tem memória de trabalho, atenção sustentada, memória de curto prazo e velocidade de processamento também. Então, observamos, além disso, a gente conseguimos observar prejuízos significativos no que diz respeito à teoria da mente. Vai falar que pacientes que possuem transtorno depressivo maior indicam prejuízo em habilidades de decodificação do estado mental. Isso em episódios mais agudos do transtorno depressivo maior. Além disso, verificou-se que há uma certa concorrência de abuso emocional e negligência, que essa concorrência, na qual ocorrendo os dois aí simultaneamente, tem surtido um efeito mais desvantajoso, um prejuízo mais significativo sobre essa decodificação do estado mental em pacientes que já possuem o transtorno depressivo maior, né? Então, por fim, essas alterações cognitivas advindas da agressividade infantil na infância, os maus tratos, eles apresentam-se como um fator contribuinte para a avaliação negativa de eventos cotidianos, de eventos que fazem parte do dia a dia. Por sua vez, eles afetam diretamente a presença, a gravidade desses sintomas, dos sintomas depressivos. Então, de certa forma, há um certo processamento tendencioso desse material emocional, que é um fator de vulnerabilidade, né, afetando aí o início, a manutenção e a ocorrência de episódios depressivos, né, além de potencializar aí o surgimento do transtorno depressivo maior posterior à agressividade, aos maus tratos. E agora eu vou apresentar a conclusão desse trabalho. Os maus tratos na infância estão associados a alterações em regiões no cérebro, como o hipocampo e a amígdala, a qual são estruturas relacionadas a respostas fisiológicas ao estresse, o que causa um aumento de sintomas depressivos em adultos que sofreram maus tratos.
Os maus-tratos estão relacionados a alterações em estruturas como a amígdala e o hipocampo, o que gera prejuízos cognitivos e emocionais, podendo assim desenvolver sintomas e episódios depressivos na vida adulta. Os maus-tratos na infância estão associados a alterações volumétricas em estruturas do sistema límbico relacionados aos processos de memória, regulação emocional e aprendizagem. Os abusos e negligências foram os tipos de maus-tratos relacionados à redução volumétrica e amígdala. O abuso emocional é bastante relacionado com o maior fator de risco para o desenvolvimento de sintomas de depressão maior. As alterações cognitivas têm um fator contribuinte para a avaliação negativa dos eventos de vida que afetam diretamente os sintomas depressivos. E o processamento tendencioso de material emocional é um fator de vulnerabilidade que afeta o transtorno depressivo maior. Essas foram as referências que utilizamos nesse trabalho e agradecemos a oportunidade. Tenha uma boa noite.